É isso que Deus é. Ele quer que nós recebamos o que Ele é. Eu te peço, Pai, age agora em todos que estão recebendo essa palavra, não só aqui presente, mas lá em casa, através, Senhor, desse vídeo que está chegando lá nos lares, que haja mudança, bênção. Então, nós vamos rever aqui o juramento de Deus. Então, versículos de 13, no capítulo 6 a 20. Vamos ler com cuidado e atenção, todos acompanhando. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior. E o juramento, servido de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Então, isso é hoje um homem com o outro faz contrato, tá? Mas Deus está pondo isso como um juramento que era feito naquela época. Um homem que jurava contra o outro, eles cortavam um pedaço do pulso um do outro e o sangue de um do outro se juntava. Então, se eles quebrassem, quem quebrasse morria. Tinha o direito, né, de ser morto por aquele que foi traído. Vocês estão acompanhando? Então, Deus está falando algo muito sério aqui, de quebrar a aliança, o juramento. Mas Ele está mostrando que Ele não quebra. É isso que interessa. Por isso que nós temos que conhecer o caráter de Deus, para nós termos a fé que nós precisamos. Tá? Então, ele está dizendo aqui no versículo 16: pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento servindo de garantia, certo? Que é uma aliança. Para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então ele está dizendo aqui, da imutabilidade dele, no versículo 17, que ele veio colocar um juramento, no versículo 18, por duas coisas imutáveis. Deus, primeiro, quando Ele faz uma aliança, Ele não quebra, né? E outra coisa que Ele cita aqui, uma delas é a imutabilidade de quebrar a aliança, certo? Uma vez que Deus faz aliança, Ele não muda, Ele está firme. E a outra coisa que Ele diz, que Ele não mente. Então, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, é impossível Deus mentir. Então, ele jurou, né, por duas coisas, que ele não mente nem quebra a sua aliança. Forte alento tenhamos nós que já corremos para refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, nós temos esse refúgio da imutabilidade de Deus. É isso que nós temos que deixar o Espírito Santo nos ensinar, que Deus não muda. Ele é o mesmo, Ele está presente. Você que tem que se encontrar com Ele, porque Ele já te deu a natureza dEle, para isso ser possível. Eu não me encontro com Deus com a minha alma, com o meu pensamento, não é com o meu espírito que eu me encontro com Deus. Então, Ele é fiel, Ele não mente. Daí no 19, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu. Então, o véu é o que? A barreira carnal, vai além, é no espírito. Nós temos que aprender a andar no Espírito. E depois, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando Deus fez a aliança com Israel, depois quando ele tira o povo do Egito, ele faz uma aliança com Israel, que se torna, então, a nação, Israel.
E ele faz, a parte dele, como eu disse, é a parte divina, e a parte com Israel é a parte humana. E temos que entender que Deus, o nosso Deus, esse Deus, ele é um Deus de aliança. Ele faz uma aliança. Então, nós temos que entrar nessa aliança. Porque ele fez com Cristo Jesus uma aliança, porque Jesus nunca vai mudar. É o próprio Deus. Ele não fez uma aliança com Jesus no sangue? O sangue derramado de Jesus, ele não precisou deste sangue. Então, Jesus é a nossa segurança desta aliança, porque ele representou o homem. Então, Deus fez uma aliança conosco através de Jesus. Primeiro ele fez com Jesus. Nós entramos através do sangue de Jesus. Então nós precisamos entender que esse nosso Deus é um Deus de aliança. Eu não posso quebrar a minha parte. A minha parte com ele eu não posso quebrar. Por isso que eu tenho o meu espírito nascido de novo. Não é um espírito recalchutado. Um espírito velho, morto, sem Deus, que nem existia. Deus deu uma garibada. Não, ele deu um espírito novo. Esse não é aquele espírito. Quando nós nascemos, não é. Esse espírito que Deus nos deu é um espírito novo, recriado, feito mesmo, novo com a natureza de Deus. Para que eu possa estar com Ele. Para que eu possa querer Ele. Porque antes, se ela queria Deus, antes, não. Todo mundo ficava andando atrás de qualquer pilar aí na rua falando que é Deus. Né? Qualquer pedaço de pau aí era Deus. Certo? Então, as pessoas que não são nascidas de novo vão atrás de um Deus que não é Deus. Então não tinha condição nenhuma, tá? Então essa aliança que Deus fez com Israel, com a nação, foi para que ele pudesse abençoar a nação. Quando Deus faz uma aliança é porque ele quer abençoar. Deus quer abençoar, eu não sei porque Deus não faz isso, eu não sei. Deus não está com raiva de ninguém, Deus não está sentado no trono, julgando, porque o julgamento de Deus é morte, você sabe. Julgamento, quando fala por parte de Deus, é morte. Não é o caso, Deus não está julgando ninguém ainda. Porque Jesus falou agora, em João capítulo 12, sempre eu gosto de citar isso, mas vai ler melhor lá. Que ele diz, agora vocês têm a palavra que os julgam, agora, para não ser julgado depois. Então a palavra, quando me julga, ela vem para matar a minha parte carnal. Condenar a minha parte carnal, o que é a minha alma. Por isso que eu tenho que andar na palavra. Mas eu não ando na palavra sem Ele, é com Ele. Como que eu ando na palavra? Tendo momentos com Deus de encontro. O meu espírito com Ele, a minha vida com Ele. Porque a minha vida é a vida dele agora. Porque a minha vida antiga tem que morrer. Você entende isso? O que eu era antes eu não posso ser mais. Ué, eu não adorava ídolos. Como é que agora eu não vou atrás de ídolos? É porque agora eu sou uma nova criatura. Mas eu fico criando outros ídolos, não aqueles lá. Eu vou atrás de outros. Não, então eu estou no mesmo. Tá? Porque quem está com o Senhor não perde Ele, não pode perder Jesus da vida. Porque se eu tiver doutrina errada, eu perco Jesus. Por isso que o pastor David sempre dizia, olha, é um perigo, né? A religião, porque a religião é o inferno, libera o diabo de religião para matar as pessoas espiritualmente. Se eu morrer espiritualmente, eu não tenho Jesus, não tenho a eternidade com Ele. Vocês estão acompanhando? Então, por isso que eu preciso entender a palavra de Deus, né? Então, como ele diz aqui que jura para ele mesmo, depois que houve que o homem caiu, ele mesmo, Deus, vou mostrar para vocês em Gênesis, ele mesmo teve uma ideia brilhante, que ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou jurar, fazer um juramento comigo mesmo. Por isso que é perfeito, porque o nosso Deus é perfeito. Ele não ficou jurando com homem nenhum, porque o começo foi ele com Adão, uma aliança, mas não deu porque Adão pecou, fez com a nação de Israel, a nação pecou, foi atrás de ídolos. Então, Deus querendo abençoar, ele falou assim, ó, quer saber? Eu vou fazer uma aliança comigo mesmo, e aí eu vou poder te abençoar, mas não no pecado, não na idolatria, mas dando a você um espírito novo. Eu vou colocar um espírito novo dentro de você, eu vou pôr a minha palavra lá dentro de você,
vou tirar o pecado da sua vida, vou fazer você me amar, você vai conseguir me amar, eu vou ser o seu Deus e você vai ser meu. Então qual é a nossa parte nessa, meus queridos? Nenhuma. Qual é a tua parte? Nenhuma. Para ajudar Deus, para você andar com Ele, nenhuma. Nenhuma. Porque no dia que você aceitou Jesus, no dia que nós aceitamos Jesus, foi através da pregação do Evangelho. Então Ele mesmo se anunciou e colocou em nós, o Espírito Santo se aproximou, deu a condição para nós o aceitarmos. Então veja que isso aí não tem preço para eu pagar, para eu receber Jesus. É graça, isso é que se chama graça. Amém? Ele é assim, ele só quer que eu use aquilo que Ele me deu, o Espírito. Ele que me deu o Espírito na forma dEle, na natureza dEle, para eu poder amá-lo. Então veja, gente, que conceito errado é muito perigoso nos afaste de Deus. Tira Jesus da nossa vida, certo? Porque não conhece o caráter de Deus e fica batendo numa porta errada, em vez de estar no lugar certo. Então por isso que nós temos que ser pessoas espirituais para entrarmos nesse juramento de Deus que Ele fez. Ele fez esse juramento para que nós tivéssemos segurança e tivéssemos esse Deus. E não pecássemos contra Ele ainda, querendo pôr culpa em Deus, quando nós não temos o que nós precisamos, tá? Então, quando Deus criou Adão, Ele tinha tudo. Adão tinha tudo. Só que Ele é diferente de nós, porque Ele foi um ser criado. Nós não, nós nascemos. Nós fomos gerados, é diferente. Por isso que o povo fala, mas Adão tinha umbigo? Que ele nasceu da onde? Entendeu? Isso não interessa, certo? Então, ele não teve a experiência que nós tivemos e temos, porque ele já nasceu pronto, perfeito. Jesus não, nem Jesus foi igual a Adão. Por isso que Deus teve que virar carne, para ser uma pessoa, para Ele poder fazer tudo o que Ele fez para nos livrar, então, da morte, do diabo, da parte carnal. Tá? Então, Adão, ele nasceu pronto. Tá? Adão não teve infância, Adão não teve crescimento espiritual. Lembra disso, né? Porque às vezes lê batido lá e não percebe isso. Que ele, né, não foi gerado, né, não foi concebido, depois nasceu um bebê sem saber quem era, e sei lá, e foi crescendo, conhecendo Deus, o Pai, tendo experiência com o Espírito Santo. Não, ele nasceu pronto, muito bem. Então, ele dominava sobre tudo, o mundo era dele, pensa isso, né? Que Deus deu tudo aquela parte para ele, desde lá do Eufrates, lá em cima, veio dando tudo até o norte da África, era a casa dele, quintal dele, ele era o dono, então ele era o rei. Ele era isso tudo, até o dia que ele peca contra Deus. Então as pessoas, quem não entende nada da palavra de Deus, fica falando isso, eu odeio esse Adão. Ah, gente, para, que alma é essa? Você não conhece nada de Deus, você não tem noção nenhuma. Só quem tem a natureza de Cristo Jesus, que é o que Ele fez, que é muito superior do que Ele fez com Adão, muito superior, tá? Que é o próprio Jesus, nós recebemos hoje. Porque hoje nós temos a condição de não fazer o que Adão fez. É bem diferente, tá? Então, quando Adão pecou, o que ele fez? Ele se escondeu de Deus. Então vamos ver esse pedaço aqui, para a gente entender o juramento de Deus. Veja lá Gênesis, capítulo 3. Por que Deus fez esse juramento? Como que é isso? Por isso que quando eu vou orar, eu não fico orando besteira. Eu nem sei o que eu vou orar se eu não conheço a palavra. Eu nem posso adorar a Deus se eu nem conheço a palavra. Nem sei que Deus fez um juramento para mim. Um juramento onde Ele nunca vai negar esse juramento. Ou romper, porque Ele é Deus. Então, veja Gênesis capítulo 3, vamos ler aqui o versículo 8. Diz assim:
Quando Adão e Eva, ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aí, no 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde você está, Adão? Adão, Adão. Deus sabia tudo. Deus já sabia. Porque que quando Deus criou Adão, Ele sabia o que Adão ia fazer. Deus sabe o começo e o fim. Ele conhece os pensamentos que nós nem sabemos que vamos ter amanhã. Ele sabe tudo. Por isso que nós precisamos da guarda dele na nossa vida. Então, por que Deus fez isso? Porque Deus quer demasiadamente um ser com a natureza dele para receber dele o que ele é. É o máximo isso. Isso é amor. Isso é amor, gente. Ele quer passar o amor, a condição dele para nós. Agora veja que quando a gente nasce de novo, na hora não brota aquele amor a Jesus, que a gente nunca nem estava pensando em Jesus. Alguém podia falar de Jesus para nós, mas não caía de amor. Assim que nasceu de novo, caiu de amor e quis o quê? Passar para as outras pessoas esse amor. Vem conhecer, não é isso? Então é isso. É isso que Deus é. Ele quer que nós recebamos o que Ele é. Mas veja, não pode ter carne. Não pode ter diabo. Tá? Então tem que ter a condição dele. Mas então veja aqui: ai Adão, aonde você está? Cadê Adão? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Bem que ele estava lá andando no jardim. Então, quando ele ouviu Deus, ele correu se esconder. Agora, não tem nenhum lugar aqui na Bíblia que diz que Adão disse: ai Senhor, pequei, e se ajoelhou e se prostrou. Me perdoa, Senhor, você falou tanto, você deixou por minha conta. Você achou em algum lugar isso? Não. Nenhuma coisa. O que ele, com essa ação dele, que eu fui me esconder quando eu te vi, ele quis dizer: ó Deus, me deixa, não vem atrás de mim. Essa foi a atitude de Adão. Rejeitou Deus, rejeitou o amor de Deus, o perdão de Deus, a purificação de Deus, a santidade de Deus, ele rejeitou. Certo? Não é isso que aconteceu, gente? Claro. Ele vivia na condição de Deus. Então ele não quis saber de Deus. Simplesmente ele virou as costas para Deus. Então, o que o diabo quis dar para ele nessa tentação? O que ele não tinha. Porque ele tinha tudo, mas o diabo quis, sabe? É isso que ele faz na cabeça das pessoas, na alma. A gente precisa ter muito cuidado. Ele quis inventar uma coisa tipo: tá faltando uma coisa para você. Olha, você é tudo isso. Autoridade. Ele tinha toda a autoridade aqui na terra. Porque o Espírito Santo habitava nele. Quando Deus soprou, nele soprou o Espírito Santo, a vida, que aquilo era contínuo, aquela unção. Nós recebemos esse sopro de Deus quando nós nascemos de novo. Nós recebemos o mesmo. O Espírito Santo veio até nós. Porque esse Espírito Santo que entrou em nós quando nós nascemos de novo não é aquela condição do dia que fomos cheios para orar em línguas. Isso é outra coisa. Não é isso, tá? Vocês estão entendendo? Não é porque a pessoa não ora em línguas que ela não tem o Espírito Santo. Ela tem. O Espírito Santo é para vir e me dar revelação da palavra, crescimento espiritual, etc. Bom, então ele tinha todo o domínio, toda a autoridade, mas o diabo quis dizer aqui, olha, veja no versículo 5 ele diz, quando ele está tentando o diabo, a mulher: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis. Você vai ser um Deus, só falta isso para você, ser divino. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as astúcias do diabo, porque ele vai usando a própria palavra, distorcendo. Por isso que eu preciso do Espírito Santo
para ter a revelação e não começar eu dar conotação para a palavra de Deus. Tá? E quando eu escutar algum absurdo, o Espírito Santo está aqui dentro, pim, 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 não, não, não. Por isso que nós estamos lendo bastante a Bíblia, orando bastante em línguas, adorando o Senhor, estudando a palavra, para que nós não tenhamos dúvida alguma com relação à nossa salvação e quem é Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Ele fez, esse juramento que Deus fez por nós. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Então o diabo quis dar para o homem a divindade. Isso é absurdo, isso é impossível. E ele foi enganado por isso. Então a gente precisa tomar cuidado, tá? Na vida a gente está andando aí para cima e para baixo. Às vezes queremos outras coisas, queremos mais. Então precisamos ver o que o diabo está pondo na nossa alma para a gente querer. Além disso que Deus nos deu, que é isso aí, ninguém vai ser Deus. Só Ele que é Deus, né? Então, o diabo veio com essa astúcia. Se você comer essa fruta, você vai ser igual. Mas, ele fez isso no 9 e no 10. Ele nem pediu perdão, não houve um sinal de arrependimento, né? Nem de um. Eu me escondi. Essa que foi. Então a pessoa, presta atenção, gente, quando nós erramos, nós não temos que fugir de Deus. Deus está bravo comigo. Deus diz aquela coisa. Não, eu não consigo fazer isso. Aí eu me afasto. Não. Aí é que eu tenho que me aproximar de Deus. Veja como que nós temos que estar sintonizados em Deus. Quanto mais eu sinto a minha fraqueza, mais eu me aproximo de Deus. Não me afasto. Porque isso é o perigo, é o que aconteceu com Adão. Ele se afastou. E tem mais, não teve arrependimento. Mas eu não consigo orar, não consigo me entregar, eu não consigo fazer isso. Então eu tenho que me arrepender, que isso é um pecado. Isso é um pecado, isso é coisa carnal. Senhor, eu não consigo. Se ajoelha diante dele, peça ao Espírito Santo para te ajudar. Eu preciso de transformação, mas eu não consigo. Eu estou aqui, põe a sua mão em mim, me mostra os caminhos, me mostra o jeito certo. Eu não quero pecar contra o meu Deus, porque todo pecado que nós cometemos é contra Deus. Depois veja só agora o versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem. Deus sabia tudo, mas queria ver a resposta dele, né? Foi igual o diabo veio com uma perguntinha para Eva e ela entrou na dele. Tá falando coisa errada. Agora Deus quer ver o que ele vai falar. Porque Deus quer saber quais são as nossas reações. Quando nós erramos, a nossa reação tem que ser ir para Deus com arrependimento. Porque o Espírito Santo coloca que nós erramos. Senhor, eu errei, eu não posso fazer assim. Me perdoa, me ensina. Tá? Então Deus veio perguntar para ele, você comeu então da árvore, como que foi isso? Então disse o homem, mas sabe o que é? É a sua culpa, né, Deus? Por causa dessa mulher que você me deu como esposa. E ela me fez comer. Pronto. Você que criou esse problema todo, porque eu estava muito bem lá, sozinho. Então, olha, ainda foi pecar mais além do que já tinha. Colocando a culpa sobre Deus. Não, eu não sei por que eu estou assim. Deus, eu orei tanto e Deus não fez. E começa a chorar. Vocês já encontraram com gente assim? Ou você é uma dessas pessoas? Pelo amor de Deus, né, gente? Eu orei demais, não sei porque Deus não fez. É isso aqui. Por acaso está se arrependendo dos seus pecados? Você quer que Deus faça o que você manda, não o que viver o jeito que Ele determinou que seja. Então, olha os erros. Depois, gente, é pecado sobre pecado. Então, a pessoa que não conhece o caráter de Deus, não consegue receber o que Deus está disponível para dar. É triste isso. É muito triste, né? Então ele acabou pondo a culpa em Deus, né? E de modo algum ele não pediu ajuda para Deus também. Ele pediu, Deus, sabe, você falou tanto, meu Senhor, de joelhos prostrados, se houvesse o arrependimento. Você falou demais, toma conta desse jardim, não peque, não ponha a mão nessa árvore, não faça aqui nada. Quer dizer, se você puser a mão nessa árvore, você vai andar com o diabo.
Se você pecar, você cai. É isso que Deus está falando. Né? Então não se vê arrependimento em Adão. Precisamos tomar cuidado com isso. Tem que ter arrependimento na nossa vida. Não é só ficar orando e pôr a culpa em Deus. E ai, Deus, você só dá para outra pessoa, não dá para mim. Ai, Deus, por que você fez a Catherine Kuhlman com aquela unção toda e não? Vai saber que vida que ela teve. Com 14 anos, ela já largou o mundo, a vida carnal e se afundou em Deus. É óbvio. Ela só vivia para Deus. Certo? Então, a pessoa fica cobiçando coisas dos outros e não sabe que vida que a pessoa leva com Deus. Deus te dá a medida que você dá da sua vida para Ele. Qual é a medida que você está dando para Ele? Esse é o retorno, certo? Ele não fica regulando. É relacionamento, você tem que entender isso, que é relacionamento. Senhor, situações sejam totalmente resolvidas, que você haja, Senhor, também para a cura física, a tua palavra, porque ela vem para curar, ela vem para salvar, ela vem para libertar. Então, Senhor, que você abençoe as vidas de todos, o lar, as famílias.